Esta reunião foi um processo de auscultação à FENPROF sobre a proposta de lei do Governo para a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Portanto, não se trata de um processo negocial, trata-se sim de uma auscultação sobre uma primeira versão do Governo, de uma proposta de lei, em que tivemos a debater as alterações que o Governo pretende introduzir ao RGES, ao regime jurídico, e onde a FENPROF teve a oportunidade de dizer quais são aqueles aspectos-chave que gostaria de ver assegurados no novo RGES. Os aspectos de detalhe ficarão para uma outra reunião que se perspectiva que vai acontecer depois desta primeira ronda de auscultações com a produção de um novo documento. Quais são esses temas-chave que gostavam que ficassem nesta revisão? Ora, a FENPROF defende desde 2002 aquilo que aparentemente se tornou consensual no momento atual, que é pôr cobro ao sistema binário, passarmos a ter um sistema unitário e diversificado que vá ao encontro daquilo que são as necessidades e as características das diferentes instituições. Isto, hoje em dia, é efetivamente possível, com as transformações que aconteceram, sobretudo nos institutos superiores politécnicos, com a qualificação do corpo docente, com a diversificação das missões e com a internacionalização, mas também com as alterações ao nível europeu, com a instituição das universidades europeias, em que muitos institutos politécnicos, a par das universidades portuguesas, participam. E, portanto, nós acreditamos que estão reunidas as condições para se criar ou convergir para este sistema unitário e diversificado. Todavia, esta proposta de articulado insiste na manutenção de um regime binário ainda que seja flexível, porque permite às instituições passarem de um subsistema para o outro, em função de condições próprias. Para nós, não é uma questão de semântica apenas, porque acreditamos que, salvo a introdução de alterações ao articulado, isto vai originar aqui confusão na missão das instituições. E, portanto, seria importante clarificar desde já algo que nós vimos defendendo desde 2002. Este é um aspecto para nós muito importante. O outro prende-se, efetivamente, com a recuperação da vivência democrática e da colegialidade nas instituições. E, portanto, neste âmbito, o que nós defendemos é, efetivamente, que o Conselho Geral passa a ter atribuições diferentes. Nós, inclusive, defendíamos a recuperação do Senado como um órgão de vivência da comunidade que vá ao encontro daquilo que é a estratégia e que não fique preso aos problemas do Conselho Geral atuais, em particular com a eleição do reitor e do presidente. Esta versão do articulado propõe a separação da eleição, propõe uma forma diferente de eleger o reitor e o presidente, não tão ligado ao Conselho Geral, e, portanto, nessa perspectiva, é um processo a trabalhar, para nós vemos dessa forma e vamos trabalhar nesse sentido. Mas, a par disto, também defendemos a recuperação de quê? Da eleição dos presidentes das faculdades, dos diretores das faculdades, dos cursos, em vez de nomeação. Defendemos também a reposição das assembleias de docentes e investigadores como órgãos importantes em que as pessoas se encontram, debatem ideias e, ao fim e ao cabo, trabalham em prol de uma melhor instituição, mais democrática. Defendemos também aqui um reforço da autonomia e de condições para as instituições poderem funcionar, condições essas que passam, essencialmente, numa flexibilidade e numa maior agilidade para fazerem as suas contratações, seja de bens e serviços, mas também dos processos de recrutamento dos seus docentes e investigadores. Aqui o que para nós é importante é criar condições que evitem a continuação da fuga das instituições para a criação de instituições privadas sem fins lucrativos, ou mesmo a migração para instituições de regime fundacional, que nós sabemos que, na generalidade dos casos, não são mais do que esquemas para fazerem contratação precária, nomeadamente investigadores, mas também de outro pessoal, para dar resposta àquilo que são necessidades também nestas instituições. E, portanto, o grosso do problema da precariedade no sistema assenta fundamentalmente neste tipo de instituições, e nós gostaríamos que uma revisão do RGES criasse condições para que as instituições não tivessem esta tutela continuada para aqui. Dar ainda nota também que, ao nível da representatividade, para nós é muito importante que a eleição do reitor seja feita numa grande maioria por aqueles que todos os dias têm que viver nas instituições, ou seja, os seus trabalhadores, docentes, investigadores e os funcionários não docentes e não investigadores. Naturalmente é importante ter a participação dos estudantes também, é óbvio, mas não se pode pensar é que se vai eleger alguém responsável pelos destinos da instituição por aqueles que lá vão passar uma parte muito importante do seu tempo, mas há outros que passam lá
uma grande parte muito significativa da sua vida. E esses devem ter uma responsabilidade acrescida, o que quer dizer que no Conselho Geral esta representatividade também deve ser posta dessa forma. Fundamentalmente foi isto que transmitimos ao Sr. Ministro e agora, oportunamente, com base no resultado das conversas, vamos fazer chegar o nosso documento por escrito com as propostas das alterações. Quais é que foram as conclusões que conseguiram tirar durante esta reunião de principalmente de 1h30? Pensam que vão conseguir chegar a algumas decisões? Há alguns pontos que acreditamos, porque ficou claro na reunião, que haveria abertura para acolher as nossas propostas. Há outros que terão que ser melhor debatidos num segundo momento. Não somos a única parte a ser auscultada neste processo. Será mais difícil, eventualmente, noutras partes, mas sendo um processo participado, acreditamos que vamos conseguir que o articulado vá ao encontro de algumas das nossas pretensões. Sendo certo que depois haverá ainda uma segunda etapa, quando o projeto der entrada na Assembleia da República, fazer a segunda parte da negociação, aí sim, que há de ser junto dos partidos políticos, e depois haverá diplomas a seguir a serem feitos, com uma regulamentação, onde nós também iremos estar diretamente envolvidos na negociação. Nesta última questão das eleições, vocês entendem que os alunos, os estudantes o voto dos estudantes devia ter um peso diferente? Diferente em que medida? Em comparação com os docentes, investigadores? Em termos de ponderação? Sim, acreditamos que sim. O Sr. Ministro também nos falou, eventualmente, a pretensão do Governo é que elementos externos à Academia possam contribuir também para a eleição do Reitor e do Presidente. Nós aí temos maiores reservas, principalmente com a percentagem que está a ser apontada, atendendo àquilo que vimos no terreno como sendo a fraca adesão, frequente fraca adesão dos estudantes nas eleições internas que estão acontecendo. Compreendemos que esta alteração que está a ser proposta pode ser um fator catalisador para que também as instituições investam mais na formação dos seus estudantes, na formação cívica, e, portanto, que eles tenham maior envolvimento. Mostramos também ao Sr. Ministro que é também por isto que é importante nos outros níveis de ensino se começar a trabalhar também a cidadania para que as pessoas se envolvam mais nestes processos, mas temos reservas quanto às percentagens que estão a ser propostas, porque sabemos que isso é uma forma de haver agentes externos a condicionar aquilo que pode ser, inclusive, o interesse da instituição, mas também do país, em função de outras questões como fatores económicos e por aí fora. Queria também saber qual era a posição da FEMPROF em relação à possibilidade futura do descongelamento das propinas. Vimos o Sr. Ministro da Educação a falar dessa possibilidade. Nós não abordámos essa questão. A posição da FEMPROF é contra as propinas e sempre foi e sempre será nessa perspectiva. O que tivemos a oportunidade de discutir foi o apoio da ação social escolar e algumas das medidas que vão ser propostas, mas não mais do que isso.